Alô, pessoal, mais um dia diante do Senhor para falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. Neste vídeo nós vamos falar a respeito de um homem que foi e é muito importante para o cristianismo, um homem chamado Paulo de Tarso. Quem foi Saulo? Saulo, o maior pregador da nova aliança e implicador da fé cristã, sendo um fariseu vindo de uma família muito rica, com uma formação teológica muito própria, instruído pelo doutor e mestre Gamaliel, o maior entre os teólogos da época. Saulo acreditava na visão metafísica. Ele conhecia a palavra não na revelação, nem na essência. Era um bom ser, preparado por eles, os fariseus, em uma visão somente própria, e poderia exigir a ministração da palavra de Deus somente se você fosse preparado por esses homens, por esses fariseus. Ele não admitia que outras pessoas tivessem tal conhecimento além deles. E essa era a grande questão política que deixava Saulo totalmente fora da linha, porque ele não, jamais poderia se achar inferior a outras teologias, a outros homens que trouxessem outras palavras, outra visão. Mas interessante que ele era um homem que, além disso, ele era prepotente, era orgulhoso, era um homem mau, sem misericórdia, conhecia a palavra, mas não a verdade. Usava a sua sabedoria para o mal, prendeu muitos, matou muitas pessoas, chicoteou muitas pessoas, destruiu muitos sonhos, arrogante. Um dos maiores confrontantes de Saulo foi Estevão. Por sua vez, traz uma nova teologia com eloquência, uma visão do reino de Deus, o poder estabelecido pelo Eterno em suas ministrações. E aí deixa Saulo totalmente confuso, porque ele não entendia como é que aquele homem tinha tanta sabedoria, tinha tanto conhecimento e ministrava com tanta autoridade. Isso mexeu com o ego de Saulo. E ele manda prender todo mundo que ali estava. E depois ele solta essas pessoas e só deixa somente preso Estevão e decreta a morte de Estevão em apedrejamento, porque ele tinha muito medo que Estevão sobressaísse além dos seus conhecimentos. Interessante, queridos, que até hoje existe isso em nosso meio. Há homens e mulheres que têm o dom, que têm o chamado, mas não aceita que outros ministradores estejam além deles. E Saulo tinha uma mulher interessante, que pouco se fala sobre isso, que era chamada Abigail, uma mulher muito mansa, uma mulher com uma sabedoria tremenda, mas por ironia do destino, essa mulher tinha um parentesco com Estevão. E Estevão ali, pronto para receber a sua sentença de morte. E quando ele é apedrejado, é interessante que a capa dele voa e cai aos pés de Paulo. Por isso que se diz que Estevão morreu aos pés de Saulo, né? Aos pés de Saulo. E depois ele volta à procura de Abigail e encontra Abigail acamada, né? No leito. E Abigail confessa para ele que ela converteu-se ao cristianismo. Isso deixa Paulo irado, porque Paulo odiava os cristãos. Ele não aceitava de maneira nenhuma que esse novo grupo fosse estabelecido. E ele deixa para lá e sai para outros lugares, e essa mulher vem a falecer.
Mas aí no caminho de Damasco, há uma transformação, né, de Saulo para Paulo. Quando ele tem um encontro com Yeshua, e ele pergunta quem é, e Yeshua diz: aqui é aquele que você persegue, mas você na minha mão será uma bênção, porque a partir de hoje você será perseguido pelo meu nome. Mas há algo interessante que Yeshua não diz: por que persegue o meu povo? Não, porque me persegue. Isso é muito interessante você frisar esta palavra, porque Paulo ele tinha muito conhecimento da Torá, ele tinha muito conhecimento da Taná, ele tinha muito conhecimento dos escritos dos profetas. Ele veio da tribo de Benjamim, ele era judeu nato, mas tinha cidadania romana. Ele era simplesmente um poliglota, ele falava diversas línguas. O seu conhecimento estava além, e ele tinha no seu coração um desejo muito grande de se tornar um sacerdote. Essa era a visão de Saulo, através do seu conhecimento. E outra, a sua oratória era única e indiscutível. Mas a transformação de Saulo para Paulo, nasce esse novo homem que será dirigido por Yeshua, a quem tem o conhecimento e quem foi este homem. E aí Yeshua começa a ministrar sobre a vida de Saulo e diz para ele ir à rua direita e procurar um homem que aí estaria orando por ele. E Yeshua se recusa em recebê-lo, mas Yeshua não totalmente obriga, mas o convence que ele precisava orar por aquele homem para que pudesse nascer um novo homem. Muitas das vezes, amados, nós temos que morrer para podermos ter vida e vida com abundância. Mas interessante que Paulo, depois de todo esse movimento, ele passa a enxergar e ele vai para Jerusalém, se encontra com os discípulos e ali ele começa a aprender acerca de Yeshua. E esse movimento traz para ele uma visão bem maior qual ele tinha, que é a revelação do Espírito Eterno, que é o Kadosh, Ruach, vem sobre ele e começa a revelar aquilo que ele precisava conhecer. E aí, querido, nós temos a primeira discussão, aonde ele confronta contra Pedro, né? Que é em Atos 15, que é no primeiro concílio da igreja de Jerusalém. E ele começa a questionar acerca da circuncisão, porque Paulo, ele era circuncidado como bom judeu, mas ele passa a entender que para os gentios não era necessário a circuncisão de sangue, mas sim no coração, porque a circuncisão de sangue foi dada para os israelenses, não para os gentios. E ele questiona sobre essa questão. E aí levanta-se um grande homem chamado Tiago, irmão de Yeshua, ou Jacó, que era o nome dele. E ele mostra para Paulo que existiam os mandamentos que foram feitos para este povo, para os gentios, que foi estabelecido por Noé, que são os 7 mandamentos de Noé, que você vai encontrar no Talmud. E esses mandamentos não foi para o povo hebreu, porque nessa época não existia a promessa de um povo. Então Deus levanta Noé com os 7 mandamentos que foi estabelecido para aquele povo, que é o povo que depois é chamado de não judeu, de não israelense. E Paulo torna-se pastor deste povo e começa a explicar e a ensinar para eles a verdade sobre Yeshua. Mas entre este povo existia alguns israelenses que são das tribos perdidas depois da saída de Babilônia, porque após a saída de Babilônia só permaneceram duas tribos, Levi, um pouco do povo de Levi, Benjamim e Judá. E as 10 tribos elas foram dispersas pelos 4 cantos da terra. E muitos deles estavam na Ásia,
onde Paulo está ministrando. E ele se converte com mais facilidade do que os gentios, porque já tinha sobre eles a promessa do Filho do Eterno. Isso é muito interessante. Paulo, com toda a sua visão teológica, ele percebe que ele precisava entender mais, que todo o seu conhecimento não passava de esterco. E Yeshua traz uma teologia tão direta, uma teologia que muda a razão das pessoas, a maneira de ver. Por isso que Yeshua teve grande confronto com os fariseus, e depois Paulo passa a perseguir este povo, porque ele tinha informações acerca de Yeshua, mas ele não conheceu Yeshua, mas conheceu as suas ministrações e os seus milagres. E interessante que a gente percebe que Paulo ele começa a trabalhar de uma maneira filosófica. Muitas pessoas não entendem, mas Paulo usava muita filosofia. E uma das filosofias é essa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco, aí é que estou fraco. Para lembrar o quê? Que a minha fraqueza era que me fortalece. É uma palavra voltada para a filosofia. Então perceba que Paulo, além dele usar a teologia, ele também usava também a filosofia. E ele gera 3 filhos que depois deram prosseguimento à sua visão. Primeiro foi Timóteo, depois foi Tito e depois foi Filemão, ao qual ele instruiu, preparou para dar continuidade à sua teologia, que é a teologia pastoral. Ele passa para esses 3 jovens como deve tratar os pastores, os bispos, os presbíteros, e qual é a linha que eles devem proceder para ter um bom conhecimento acerca daquilo que Yeshua deixou, que é o Evangelho da Salvação. Isso é muito interessante, queridos, prestar bastante atenção nesse contexto. E depois Paulo sai da metafísica e ele entra na visão espiritual. A fé acima de tudo, porque sem fé é impossível não somente agradar, mas ter Deus como o Senhor da sua vida. Mas é interessante que os estudiosos, há um grupo de judeus ortodoxos e alguns reformados que estão estudando a Brit Hadashah, a nova aliança, e eles têm encontrado alguns erros, principalmente nas cartas paulinas. Por exemplo, Paulo diz lá nas cartas aos Romanos que a salvação vem mediante a lei. Mas nas cartas de Gálatas ele vai dizer que a lei não salva o homem. Nós percebemos que há uma controvérsia. E também eles descobriram que muitas cartas não foram escritas por Paulo, mas foi endereçada a Paulo. Você vai perceber nas contradições que você encontra nas cartas paulinas. E interessante que o evangélico ele usa mais referência paulina do que referência de Yeshua. Se tirar Paulo do Antigo Testamento, acaba o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Porque o povo está atrelado à visão paulina, não aquilo que Yeshua estabeleceu. Enquanto Paulo, em suas cartas, em seu discurso, ele frisa muito Yeshua, ele frisa muito o Antigo Testamento, ele frisa muito a Torá, porque não existia outro livro a não ser a Torá, e era a Torá que era pregada. Por isso que Torá é chamado instrução. E também eles usavam o Talmud, quer dizer, estudiosos, o estudo dos rabinos, que foram os primeiros homens a introduzir e a decifrar os escritos. É muito interessante você pensar nisso. Então, o que nós entendemos que essas controvérsias, muitas das vezes, nos deixam um pouco com o pé atrás. Mas Saulo, ele era um cara que tinha uma visão muito ampla.
E entre essas visões de Paulo, que não é Paulo, né? Ele tinha uma visão de Yeshua, ele tinha uma visão missionária, ele dava testemunho, ele advertia as pessoas que estavam fora do caminho, ele trabalhava para o seu sustento, ele dava encorajamento às pessoas, ele tinha a visão do paraíso e era obediente à palavra. Essa é a visão de um homem de Deus. E Paulo tinha essa visão, que é chamado de Rabino Shaul, que Roma colocou o nome de Paulo. O nome dele é Shaul. E quais eram as grandes características de Paulo? Eu separei algumas de suas características. Pregação com eloquência, autoridade e ousadia. Milagre, determinação, fé. Apostolado, foi enviado e cumpriu a palavra. Amor, amando o seu próximo, amando Deus acima de todas as coisas. Zelo pela palavra, pelo conhecimento e pelas instruções. Coragem, nunca olhar para trás, mas permanecer na posição. Total consagração, uma vida para Deus, uma vida para o reino. Autossacrifício, não medir esforços, sempre pronto para exercer aquilo a qual ele foi chamado. Tolerância, tolerar as pessoas, ignorá-las, mas permanecer no amor, amando e perdoando. Isso é muito interessante. Fidelidade, o que nós não temos hoje, fidelidade ao nome do Eterno, fidelidade a Yeshua, fidelidade à sua crença. As pessoas hoje são muito fáceis de mudar de religião, de mudar de preceitos, de criar situações, de mudar como Roma mudou tudo para poder se alcançar o povo que hoje tem. Então, meus queridos, essa é a vida de um homem tão mau que tornou-se tão bom, escolhido por Yeshua para ser perseguido pelo seu nome. O rabino com grande capacidade de fazer a vontade de Deus, mas no meio dessa capacidade, de todo esse conhecimento, ele ainda entra por outro caminho, tentando trazer para si toda essa revelação e tentando criar outro movimento para que os gentios pudessem ter acesso como os hebreus tinham. E ele acaba trazendo sérios problemas para a vida dele. Porque às vezes nós queremos mudar aquilo que não pode ser mudado. Nem tudo que sonhamos alcançamos, mas alcançamos muitas coisas que nós não sonhamos. Este homem, chamado pelo Eterno, sempre teve o sonho de ser sacerdote. O Rabino Shaul trouxe a verdade para um povo que vivia na escuridão. Meu querido, que o Eterno Deus de Israel o abençoe. E que esta palavra ela possa fazer um milagre em sua vida, mudando o seu jeito de ver, de assistir. Porque o Eterno é Ele quem muda. Somente Ele tem o poder para transformar nossas vidas. Compartilhe esse vídeo. Divida com seus amigos. Discuta, questione. Faça parte do nosso canal. Que o Eterno o abençoe ricamente. Baruch Hashem, Adonai Elohim. Shalom.